Olá, Trailblazers! Esse é mais um episódio que vamos trazer um conteúdo muito interessante para vocês. Falaremos sobre Salesforce para a indústria, ou melhor falando aí, vamos traduzir um pouquinho mais, né? Aplicado a um segmento específico, assim como energia, health, telecom, tá? Recentemente, a Salesforce ela adquiriu a Velocity e junto com vieram novos produtos aí, né? Um novo mundo de possibilidades se abriu. Então é sobre esse tema que a gente vai abordar hoje. E para contribuir com esse super tema, a gente vai ter aí a ajuda do Guilherme Monteiro, E né, que aí, tá aí. pessoal? E temos ainda aí nos bastidores aí os nossos amigos aí, o Bruno Passos, que é o Brunão, né? Todo mundo já conhece ele, figurinha carimbada do nosso WhatsApp, né? O Moreno, que hoje não está aí, né? O Felipe Moreno, o Léo, que é o Léozinho, e o Tayan Guerra, tá? E hoje, quem vai ajudar muita gente a entender um pouco sobre esse assunto é o Guilherme Gobetti, que é um mega especialista nesse assunto. E aí, Guilherme, tudo bem? Fala, Tiagão. Fala, Guilherme. Tudo bom com vocês? Fala, galera. O Guilherme já está já 9 anos nessa área, né? E possui diversas certificações aí em Salesforce, já são 14 certificações no total, né? Sendo que são 8 de Salesforce. Deixa eu ver se eu vou contar tudo certo aqui, tá? 8 de Salesforce, duas de Velocity, uma de Copado, duas de Scrum e uma de Viva. É isso mesmo? É isso mesmo. Bastante certificação aí, mas é isso mesmo. Vou dar até uma respirada depois dessa aí. Mas, Guilherme, o negócio é o seguinte: o convidado aqui escolhe a música, então fica à vontade para você deixar uma música bem legal aí que tem a ver com você para os nossos ouvintes. Cara, vou pedir hoje Charlie Brown Jr., Senhor do Tempo. Oh, bela música, hein? Muito Boa. boa escolha. Muito bem, excelente escolha, Gobete. Valeu. Antes de entrar no assunto, Velocity, né, é o nosso assunto do dia, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, sua formação, sua carreira. Conta um pouquinho para a gente de você, Roberto. Vamos lá. Eu sou formado em análise de sistemas, né? Eu tenho também MBA em gestão de projetos. Comecei minha carreira aí em meados de 2011, né? Não comecei com Salesforce, comecei com Java e BPM, mas com cerca de 3 a 4 meses ali de trajetória na empresa, surgiu a possibilidade de realizar um treinamento, né, de Salesforce, e foram selecionadas algumas pessoas, e dentre elas eu estava nesse grupo, né? Comecei a estudar Salesforce, não tinha o que a gente tem hoje aí de Trailhead, então foi muitas pesquisas aí no Google, não tinha muito material, era muita coisa focada mais para parceiros, né? Então esses cursos que a Salesforce dá presencial com o instrutor, a gente tinha online para parceiro, então era muito caro, era cerca de US$ 5.000 a um curso para admin, então, você ficava muito preso ali no, nas pesquisas, né? Vídeos no YouTube, esse tipo de coisa. E o oficial ainda é caro assim, né? Acho que é E eu, US$ 4.500. Imagina com dólar a quase 6 conto do jeito que tá, né? não, é inviável. Então, É que e com aí o na época, Trailhead Academy agora no Brasil ficou mais barato, né? Mas mesmo assim não é tão acessível assim, não é qualquer pessoa que consegue pagar, né? não é. E acabou que esses treinamentos, o que a Salesforce provinha assim de forma gratuita, né? Eram alguns workbooks, então eram alguns PDFs que tinham alguns exercícios que a gente pegava e baixava lá, criava uma org de dev, né? E a gente saía executando aqueles exercícios. Então acabou que eu comecei a curtir muito ali o Salesforce, né? Isso em 2011. E a gente conseguiu um primeiro projeto, né? Um projeto simples, só para fazer a jornada de vendas de um cliente. E aí eu me encantei. Aí a gente viu a possibilidade que o Salesforce trazia para o mercado, né? Naquela época, para mim, ainda era muito novo, não tinham muitas pessoas com conhecimento em Salesforce na época. Então, acabou que foi tudo ali na raça, né? A gente trazia pessoas
de outros países para ajudar a gente, né, para trazer um pouco de experiência. E aí a gente foi evoluindo, né? E a gente montou primeiro um time, começou a ganhar um projetinho aqui, um projetinho ali, e aí estamos aí hoje com quase 10 anos de Salesforce, né? E aí eu comecei minha carreira um pouco mais como desenvolvedor, né? Eu era desenvolvedor, criava lá as Visual Force Pages, finadas Visual Force Pages, classes Apex, workflows, não tinha Process Builder na época, então era tudo que hoje a gente faz, tudo declarativo, era tudo via código, né? Era mais complicado. E aí eu comecei a migrar um pouquinho da minha carreira, sair um pouco desse lado técnico e ir para um lado mais funcional, né? Um pouco mais lado de consultoria, entender a necessidade do cliente, entender o que o Salesforce pode prover de solução e trazer as melhores práticas, né? Então, eu comecei a passar mais para essa parte de liderança, um pouco mais de lado consultor, de fato. Me tornei gerente e aí eu comecei a sair muito, né, desse hands-on, né? Eu comecei a liderar equipes, né, dar um guide mais técnico para o time, pelo meu background, mas hoje eu estou mais nessa pegada mais de gestão. Então, E como você falou, né, antigamente você queria alguma coisa mais elaborada, era desenvolvimento. Hoje em dia você tem, quando você vai para desenvolvimento é porque realmente o negócio hoje ficou mega complexo, porque dá para fazer praticamente tudo ali com Process Builder, Flow, e né, é assim, bem mais amigável. com certeza, antigamente era um pouco mais complicado esse tipo de customização, né? Então, quando o cliente falava alguma coisa que estava fugindo ali um pouco do standard, a gente já ficava louco, querendo, não foge do standard, vai ter futuras releases que vão entrar essas funcionalidades, a gente pode não ter compatibilidade, né? Então, era complicado convencer o cliente de uma tecnologia nova, né, no mercado e que ele queria algo mais customizado e a gente tentava barrar, né? Então, Fo- quando não conseguia, era pau no código. Fora que quando a gente está falando aí de 9, 10 anos atrás, hoje em dia a gente fala de cloud, as pessoas já quebrou a barreira do preconceito, né? Naquele período, a gente está falando de um período em que as pessoas falavam de cloud e falavam, não é maluco que eu vou botar meus dados na nuvem, que eu vou ter, não, sem chance. Há 5 anos atrás, a gente tinha várias propostas com cliente que obrigava que tivesse solução on-premise, né? On-premise é aquele que o cara tem que ter o equipamento dentro do cliente, né? Ou então, no pior cenário, tem que ser em território nacional. Essas barreiras hoje já foram praticamente todas quebradas, né? Se tiver um Mas a qualidade dinossauro da ainda aí, internet, né? também, né? E o 5G, quando entrar, vai ser uma quebra, assim, uma disrupção muito grande, né? Porque aí isso já não vai ser tanto problema, né? A internet já melhorou muito, imagina quando chegar aí o 5G mesmo, né? E para vocês que estão chegando aí no episódio agora, falar que um profissional tem quase 10 anos de Salesforce no Brasil é considerado um ancião. Eu acho que dá para contar no dedo das duas mãos quem tem 10 anos de Salesforce hoje. Então, para vocês verem como que agrega bastante trazer o Gobet hoje aqui para vocês. Verdade. Gobete, conta pra gente aí um pouquinho, quando que você teve contato com o Velocity? Cara, falando em Velocity, né? Velocity eu tive contato, o primeiro contato foi em agosto de 2018, né? Um grande projeto aí de telecom, que eu fiz parte, né? Então, o primeiro contato fazem aí 2 anos e quase 2 anos e um mês, né? Então, esse foi o meu primeiro contato com o Velocity, não conhecia, né? A gente entrou num projeto pouco conhecimento, né? A gente começou a pesquisar sobre o assunto ali durante o projeto mesmo. Então, fazem 2 anos aí com esse contato com o Velocity. Legal. E conta um pouquinho pra gente seu dia a dia. Você falou, tô mais na camada de gestão, mas você também tinha outras atividades ali que acho que são bem legais, né? Que são a parte de qualidade e tudo mais. Conta pra gente um pouquinho dessa parte aí, como é que funciona. Cara, eu tava né, a gente estava criando um COI, né, dentro da empresa, para trazer um pouco mais de melhores práticas e qualidade, né, de entrega, porque acaba que quando você está numa empresa muito grande e tem diversos projetos, né, com muitos profissionais atuando, com diferentes, né, conhecimentos sobre a plataforma, né, um cara tem mais experiência, o outro tem menos, acaba que se a gente não ter
um COE, né, focado em qualidade de software, para trazer as melhores práticas e dar o drive para esse time mais novo, a gente acaba que começa a se perder um pouco, né? Então, cada projeto tende-se a ter a sua própria, o seu próprio drive, né? O seu próprio book ali de recomendações. Então, esses últimos meses aí, a gente estava focado em criar esse COE, né? Não só Salesforce, mas também focado um pouco em Marketing Cloud, um pouco mais em Velocity agora, né? Que a gente começou a ter esse boom no mercado de Velocity, então é importante já começar com algo focado mais em qualidade aí, para que a gente não se perca lá na frente, né? Um pouco a parte disso dentro de uma prática de Salesforce, dentro do projeto, além de trabalhar um pouco mais com a gestão e liderança de times, pelo meu background técnico, eu atuava também como um arquiteto de soluções, né? Então, eu participava muito das reuniões ali de discovery, que a gente chama ali dentro de um projeto, reuniões de refinamento, entendimento de solução técnica, eu gostava muito de atuar bem próximo, né? Até pela experiência de projetos que eu já passei, a gente traz uma bagagem de lições aprendidas, né? As lições aprendidas são muito importantes para a gente nos projetos novos, né? Porque a gente já passou por tanta coisa que a gente sabe o que dá certo e a gente sabe o que dá errado também. Então, eu gostava de estar bem próximo dessa parte de solução técnica também. Não atuando mais ali no hands-on, mas estando bem próximo ali do time. É o famoso pulo do gato, né? Exato. Mas conta pra gente aí, você já participou de vários projetos. Teve algum que foi mais desafiador? O que que você fez nesse projeto? Qual foi aquele que mais te tocou? Cara, com certeza o projeto mais desafiador foi esse de telecom com Velocity, né? Acho que quando a gente começou com Salesforce, né, os primeiros projetos que eu participei, a gente não tinha tanto contato com a ferramenta, não tinha muitos profissionais do mercado com experiência, então você não conseguia pedir muita ajuda, mas você tinha ali o Google, você tinha profissionais aí da empresa globalmente falando, né, que você conseguia ter manda um e-mail aqui, manda um Skype ali, você consegue trazer um pouco dessa pessoa mais próxima para te ajudar. Mas com o Velocity foi diferente, né? Um grande projeto aí de telecom, com um Apex Exchange aí de Velocity, que a gente não conhecia, também tinha uma barreira ali de lugares para você aprender como funciona esse negócio, né? Então, foi tudo junto, foi um grandíssimo projeto, foi o maior projeto que eu já atuei, junto com uma plataforma, né, Velocity aí, que a gente também não tinha muito conhecimento, e aí junta tudo. Então, esse projeto para mim foi o mais desafiador. Esse projeto, eu comecei atuando um pouco mais ali como Scrum Master, né? Eu tinha uma liderança ali dentro digamos, um trem de vendas, né? E dentro desse trem de vendas a gente tinha as squads de catálogo, que fazia toda a configuração de produtos, regras de negócio ali relacionadas à telecom, e tínhamos também a squad que fazia a jornada de vendas, né? Então, eu comecei atuando ali um pouco mais com a gestão desse time, né? Então, o papel que tinha ali no momento era o de Scrum Master, mas eu era hands-on, né? Então, como era muito técnico, eu participava muito das soluções, eu discutia, debatia, entendia o negócio. Então, o meu papel ali, de fato, era Scrum Master, mas eu não atuava como um, né? Eu era meio que um faz-tudo. Vale acrescentar aí que esse era na época que o Velocity ainda não tinha sido adquirido, né? Não tinha Então sido é adquirido. pré-aquisição, o que ainda está em processo de normatização, muita coisa ali, né? Já mudou bastante a característica do produto também, mas isso tudo foi quando a gente está falando que você começou a trabalhar com Velocity quando ninguém conhecia Velocity aqui ainda, né? Hoje já se ouve falar, mas lá Hoje a atrás. gente, E, hoje a gente já ouve falar. E Fala aí, pegando o Gui. gancho nisso que o Thiagão está falando, Gobete, muitas pessoas que trabalham com Salesforce, mas não têm conhecimento em Velocity, acham que Velocity é só um motor de precificação, quando na verdade ele traz um bundle de funcionalidades e o motor de precificação, o CPQ, faz parte desse bundle, né?
Isso para você também foi uma surpresa para a equipe ou você já sabia que o número de possibilidades que o Velocity trazia para a vertente de telecom? Cara, foi uma surpresa para mim também, né? Quando eu conheci o Veloci, eu achei que ele fosse só essa parte de catálogo, né? Então Uhum. era mais essa estrutura de como criar um produto, como que eu colocava essas regras de preço, mas na verdade não, isso aí é só uma pequena funcionalidade do Veloci, né? O Veloci é uma plataforma criada em cima do Salesforce, né? Então ela tem diversas funcionalidades, por exemplo, data model. Quando a gente fala que vai trabalhar com Veloci, a indústria de telecom, ele traz uma gama de funcionalidades da plataforma Veloci, que aí eu posso contar um pouquinho para vocês em sequência do que ele traz, né? Mas ele também traz, por exemplo, uma modelagem de dados, né? O que as melhores práticas da indústria de telecom precisa para que a gente tenha um sistema conciso, né? Então, a gente não trabalha ali só com objeto, por exemplo, objeto de conta, contato, oportunidade, ordem. A gente trabalha com uma gama de objetos que a própria Veloci estende dentro do Salesforce para que, junto com o standard ali que a gente tem dentro do Salesforce, ele consiga trazer todas essas melhores práticas de telecom. Então, a gente tem objeto de billing information, né, as informações de pagamento, a gente tem alguns objetos estendidos ali para fazer toda a assetização dos produtos que o cliente tem, ele traz objetos que o conta, ele acaba tendo diversos record types ali, que ele estende o objeto conta de uma tal forma que chega a ter uns 8, 9 record types diferentes, e que se você olhar na modelagem de dados, né, no diagrama de entidade de relacionamento, parece que é um negócio absurdo de grande, né? Então tem household, party, bill information, tem toda essa parte de assetização. Então, assim, tem inúmeros objetos a mais que ele traz, né? Além das funcionalidades da plataforma também. Então, foi uma surpresa para mim, sim. Eu pensava que o Veloci era muito catálogo, né? Toda essa parte de preço, bundles de produtos, promoções, mas realmente não era. Então, sim uma surpresa para as pessoas que estão chegando agora e não conhecem muito o Veloci, ouve falar lá mais como CPQ e EPC. E, Gobete, você sentiu a necessidade de estudar um pouco sobre a indústria? Você acabou trazendo o contexto de que Opa, o próprio pera aí, Gui. pacote. Pera aí. Você tá dando spoiler aí. Pera aí, não, pera aí. Você quer ouvir essa resposta aí do que o Gui tá fazendo a pergunta? Vamos pro próximo bloco aí. Acompanha a gente que vocês vão ouvir mais detalhes aí já já. Segura essa aí, Boa. Gobete. Vamos lá, Trailblazers. Estamos de volta aí. Agora sim. Gui, solta a sua pergunta aí. Vai lá. Boa, Tiagão. O Gobete comentou que a minha pergunta anterior no primeiro bloco foi em relação se ele tinha conhecimento e a equipe tinha conhecimento em relação a todas as funcionalidades, o bundle, o pacote que agregava dentro do Salesforce. Com base nessa pergunta, eu gostaria de saber se ele viu a necessidade junto com a equipe de se capacitar em relação à indústria, a indústria de telecom. E aí está muito mais relacionado. Eu sei que a Velocity traz um modelo de gestão e governança com base no TM Forum, né? Mas falando da indústria em si, com todas as funcionalidades, a equipe sentiu necessidade de estudar sobre a indústria também para poder entregar melhor, de fato, o projeto utilizando o produto? Cara, sendo bem sincero, eu não vi tanta necessidade do time, né, fazer treinamentos relacionados ao Training Forum, por exemplo, porque acaba que esse tipo para o desenvolvedor ali, para o administrador Salesforce que está atuando junto com o Velocity, ele já tem todas as melhores práticas dentro da plataforma, já tem o conhecimento do business ali, da indústria, do cliente, né? Então acaba que o papel ali do administrador, do desenvolvedor era simplesmente colocar isso em prática, né? Conectar a necessidade do cliente e utilizar o que a plataforma tem de melhor, né, a plataforma Salesforce mais veloz, para que consiga atender aquilo. Então, assim, eu não vi a necessidade de estudar o TM Forum, eu vi a necessidade de você estudar a plataforma Velocity
com base na indústria específica ali do projeto, né, que no caso era a indústria de communications dentro do Velocity, que aí sim, ele te dá um drive para que serve cada coisa, né, cada funcionalidade dentro da plataforma, que aí você começa a associar as coisas. Mas, assim, é claro que se você estudar um pouco mais sobre a indústria, tudo fica mais fácil, né? Mas eu não vi a necessidade de pegar um desenvolvedor júnior, um administrador júnior, e colocar para estudar a indústria de telecom, por exemplo, que é uma indústria, que é uma das mais complexas que existe, né? Então, não vi tanta necessidade de estudar a indústria, de fato, para conseguir sair do outro lado. É claro que se você estudar, você consegue de forma mais rápida e fácil, né? Mas dá para associar ali o que o Velocity tem de melhor, os treinamentos Velocity, e você consegue tocar o projeto. Mas isso é porque o Velocity já traz isso tudo modelado. Então, se você, quando está estudando ali o Velocity, já está automaticamente se preparando para aquela indústria ali, né? Que você está Exato, exato. Então, ali no próprio treinamento, né, os treinamentos mais básicos, primeiro ele passa por uma camada de o que é o Velocity, né, a plataforma, e depois um treinamento um pouco mais avançado, né, digamos assim, ele começa a entrar um pouco mais na indústria, né, o Velocity para aquela indústria específica. Então, cada indústria assim, tem o seu treinamento. E aí, nesse treinamento, ele começa a abordar esses tópicos da indústria. E quais indústrias especificamente o Velocity atende? Cara, o Velocity hoje está atendendo 6 indústrias, né? Atende a indústria de communications, que envolve essa parte de telecom, mídia e entretenimento, energy e utilities, insurance e financial services, health cloud e government e non-profit. São essas 6 indústrias que o Velocity atua. Legal. E a gente falou aqui um pouco que dizendo que ele é uma extensão, né, do Salesforce, mas como é que funciona essa extensão? É um pacote? Habilita um módulo? Conta pra gente como é que é isso aí melhor. O Velocity basicamente é um Apex Exchange, né, que a gente tem o licenciamento todo apartado, né, então você negocia essa licença junto com a Velocity, e aí tem a indústria que você necessita para aquele projeto, né, então você compra essas licenças da Velocity com base na indústria, instala o pacote, né, da Velocity, e automaticamente, após essa instalação, ele tem todos esses objetos, todas as funcionalidades que o Velocity traz por plataforma, né? E aí ele traz isso por indústria, né? Então, cada indústria tem ali alguma modelagem core, né? Então, ele traz isso por indústria. Você não consegue Roberto, ter duas indústrias no mesmo ambiente. em relação, você citou modelagem de dados, e quando a gente está falando de um ISV na App Exchange, a gente está falando de um pacote, esse pacote vai mexer na modelagem de dados, vai trazer componentes customizados, campos customizados, record type, layout, e por aí vai dentro do Salesforce. Teve algum concern, teve alguma coisa de dentro desse pacote que vocês tiveram que dialogar com o cliente ou colocar como ponto de atenção que esse pacote trazia para dentro do Salesforce e vocês ainda não tinham muita clareza em relação a isso? Não, a gente não teve esse tipo de preocupação dentro do cliente, não. Acho que tudo que o Velocity trouxe foi de fato para atender as melhores práticas da indústria e acho que não tivemos esse problema. Legal. E em linhas gerais, tá? Assim, os benefícios que o Velocity traz para o cliente, que hoje o Salesforce lá no core dele, né? Quando a gente fala da plataforma, Salesforce não atende, ou atende com muito desenvolvimento, customização, né? O que que ele traz de benefício realmente para quem está contratando ali, para o cliente que está contratando o Velocity? Cara, ele traz, vou colocar aqui em três layers, né? O Velocity ele tem uma camada um pouco de digital experience, que dentro dessa camada mais front-end, digamos assim, ele traz os cards, né? Ele traz o OmniScript e ele traz toda a modelagem para aplicativos mobiles, né? Então, quando a gente fala de card OmniScript, é o que hoje mais se aproxima ali OmniScript de um flow da Salesforce, né? Onde você consegue desenhar um fluxo, uma jornada guiada de atendimento, por exemplo. E os cards são pequenos componentes ali, pensando mais próximo aí de Salesforce, tem a página
Lightning, né, onde você arrasta os componentes ali no App Builder, e o Velocity ele tem esses cards que você monta tudo declarativo, né, trabalhando um pouco mais ali. A parte mais técnica nesse caso é trabalhar com JSON, tá? Então, se você conhece o JSON, como funciona a estrutura de nodes dentro de um JSON, você consegue declarativamente criar um componente numa tela, por exemplo, numa tela da conta, que traz todos os contatos, e aí dentro desse cardzinho você tem alguns que são chamados de Velocity Actions. Você dispara ações, né, abre novas telas, dispara novas jornadas, fluxos, dispara e-mail, por exemplo, tudo de forma mais declarativa, né? O Salesforce ele tem um pouco disso ali no Light, App Builder ali, e o Velocity traz, digamos, um pouco mais de forma o Salesforce hoje precisa de um pouco de customização, o Velocity consegue trazer um pouquinho mais ali no drag and drop, né? E o OmniScript, que é uma jornada guiada, então, por exemplo, para um atendimento, né, um cara no call center atende uma ligação, ele precisa fazer um processo de tirar dúvidas, né, ali do atendimento de um cliente, então, cada resposta ele vai habilitando novas jornadas ali dentro. Isso você consegue também criar tudo no drag and drop, né? Então, um administrador de Salesforce ele conseguiria entrar, criar uma jornada arrastando caixinha, né? Dentro do Velocity e montar essa jornada guiada com diferentes condições, com tratamento de erros, exceções, esse tipo de coisa. Tem uma camada de serviço por trás disso, né? Que seria o back-end ali de uma página Lightning, por exemplo, um LWC, que aí começa a ficar legal, né? Que aí começa a plataforma ter mais benefício, porque até aí você tem o Flow, o Salesforce, você tem os cards, que ali se assimila bastante. Mas quando a gente fala na camada de serviço, a gente tem os Data Raptors e as Integration Procedures. O Data Raptor, ele é basicamente uma funcionalidade que tudo declarativo também, tudo arrastando caixinha e configurando, você consegue fazer queries nos objetos, né? Você consegue fazer upsearch e você consegue também fazer transformação, né? Às vezes você faz uma query num objeto, 2, 3, retorna isso para a tela, e aí você acaba tendo que transformar o resultado desse JSON, um JSON específico para a sua tela, né? Você retorna exatamente como você precisa. E a Integration Procedure ela te traz a possibilidade de fazer integrações, tudo de forma também declarativa, né? Então, por exemplo, você tem um OmniScript, no caso, que você está fazendo um atendimento, onde você precisa colocar ali os dados do cliente, digitar um CEP, e aí você precisa fazer uma busca na base dos correios, por exemplo, né, para preencher automaticamente ali a questão do endereço do cliente. E aí hoje, dentro do Salesforce, você precisaria ter um desenvolvedor para criar uma classe Apex, para aí sim fazer essa chamada de integração e devolver isso para a tela. Dentro do Velocity com a Procedure, você simplesmente arrasta uma caixinha, cria um HTTP Action, por exemplo, coloca lá name de credentials se for necessário, se não for necessário, você só seta lá o endpoint, coloca os parâmetros de entrada e coloca o parâmetro que você espera receber. E aí ele já faz essa integração tudo declarativo, né? Mas então, continua consumindo a API do Salesforce. Continua consumindo a API do Salesforce. Então, toda essa camada que você precisaria criar de classe APIs para fazer essa chamada, quem faz é o Velocity. Ele deixa tudo de forma mais simples para o usuário final simplesmente arrastar a caixinha e fazer a integração desse tipo. Então, uma das coisas que a Velocity mais vende, tem alguns materiais assim mais promocionais, é que, por exemplo, uma integração hoje, que um desenvolvedor ali leva em torno de 2 horas para fazer essa integração do CEP, por exemplo, com os correios, um especialista ali veloz, ele conseguiria fazer em 30 minutos. Né? Você consegue fazer coisas de metade do tempo dentro do Velocity, utilizando as funcionalidades standards da própria plataforma. E quando você fala de uma integração mais complexa, que você levaria 1 mês, você consegue fazer em 1 semana, por exemplo. Né? Então, ele traz esse ganho, porque você não precisa construir
a classe, né, esse controlador para fazer essa chamada, e você também não precisa criar a classe de teste, né? Então, sim, é um ganho muito bom para todos os lados, né? Então, são esses tipos de funcionalidade que o Velocity traz, né, que agrega muito, né? Então, além claro, da modelagem de dados da indústria que facilita bastante. Em meio a tantas funcionalidades, como que é o deploy disso daí? Consegue fazer... Ó, change set está cada vez caindo mais fora. Tem clientes que já utilizam ferramentas de CI e CD, como, por exemplo, o Copado, né? Tem clientes que estão usando Anti-Migration Tool, tem clientes que já estão usando Salesforce DX. Como que se encaixa as funcionalidades do Velocity quando você customiza isso e para fazer deploy disso? Vou te dar um exemplo, eu já trabalhei com um pacote gerenciado que era o Between na época, que é um motor de precificação específico, e você tinha que criar um próprio pacote desse motor de precificação, ele mandava para o Heroku gerava um pacote, era um XML basicamente, você importava isso no seu ambiente. Óbvio que o Velocity é uma ferramenta muito mais completa em relação a todas as outras funcionalidades, né? E para subir isso daí de um ambiente para outro, como que funciona? Cara, dentro do Velocity, a gente tem diversos tipos de migração, né? Quando a gente fala, por exemplo, de produto, é dado, é carga de arquivo CSV. Quando a gente fala de atributos de produto, por exemplo, a estrutura da modelagem do produto, a Velocity dispõe para a gente o Velocity Build Tool, né, que é uma ferramenta para você fazer esse tipo de montagem de pacotes, junto com o Velocity GX. Então, a Velocity também tem dentro do Salesforce GX, tem o da própria Velocity. Mas o que eu acho mais simples de trabalhar e o que a gente estava fazendo durante esse projeto é o export desses pacotes Velocity, né? E esse export é simplesmente você selecionar qual é o metadado que você precisa exportar. Ele vai te gerar um JSON, né? Então, por exemplo, eu falei de uma jornada onde o cara vai lá e coloca na tela as informações de cliente, CEP, tem as procedures, faz as integrações, tudo isso. Ele está dentro de um OmniScript, né? Então, você exportava esse OmniScript, ele gerava um arquivo JSON, né? E aí você importava esse arquivo JSON no outro ambiente. Simplesmente assim, ele trafegava através de arquivos JSON. Então, isso era o que a gente atuava na época, no começo do projeto. Depois foi implantado o Copado, né? Então, o Copado começava a fazer esse mesmo extract de metadados, né? Continua através de JSON, mas quem fazia toda essa gestão era o próprio Copado. Então, você criava a história do Copado, selecionava os metadados como se fosse um metadado do Salesforce, ele já tem um plugin, o Copado, para fazer essa migração de Velocity, né? Então, ele traz tanto a parte Salesforce quanto a parte Velocity com as dependências. Então, se tem algo relacionado, você também consegue trazer. É um App Exchange também, esse plugin? Eu acho que é standard do Copado, tá? Eu não tenho Legal, certeza, mas eu acho que o próprio Copado ele já está preparado para fazer essa migração ali do Velocity. bacana. Diz uma coisa, Gilberto. Assim, tem várias certificações de Velocity também, né? Uma trilha totalmente apartada. Assim, o que a gente tem para quem está querendo especializar aí? Quais são as certificações? Quais são as linhas de certificações? Conta para a gente um pouquinho como é que funciona isso. Eu Bom, tenho uma vamos lá. curiosidade adicional a isso, como que é a prova? Quantas questões, quanto tempo para fazer, se tem um padrão em relação a isso, complementando a pergunta do Tiagão. Então, vamos lá. Falando de prova. A Velocity, ela está estruturando uma pirâmide, né? Como a Salesforce tem a pirâmide pensando mais ali de arquiteto, né? Salesforce. Ela tem uma pirâmide daquela também, mas aquela pirâmide ela é dividida em duas, né? Do lado esquerdo dela é focado em desenvolvedor, né? Um pouco mais técnico. Do lado direito ela tem a camada de consultor. A primeira prova de ambos os lados ali da pirâmide ela é focado em plataforma, né? Então, ela tem a prova chamada Platform Consultant, que ela é focada para um lado mais funcional, mas que fala da plataforma Velocity, independente da indústria. Então, ele fala um pouquinho sobre
o que são omniscripts, o que são cards, para que funciona, o que são data records, onde utilizar, melhores práticas, etc. Do lado esquerdo, a gente tem essa mesma prova, mas do lado desenvolvedor. Então, ele entra um pouco mais de detalhe técnico, né? Então, ele entra um pouco mais no sintaxe de código, como que eu devo colocar ali as chamadas, a melhor prática de cada chamada, mas sempre olhando plataforma, tá? Essa é a camada de associate, que a Velocity chama, a associate de plataforma. Um pouquinho para cima, a gente tem focado um pouco mais na indústria, né? Então, do lado esquerdo, olhando o desenvolvedor, a gente tem uma prova focada na indústria de health, que é de coaching. A gente tem uma prova de insurance, que é focada em coaching também. De energy utility, ela é focada no geral ali da indústria. Communications, ela olha CPQ, né? E order management, tá? Do lado direito, nesse mesmo nível da pirâmide, a gente não tem certificação específica, tá? A gente tem os treinamentos dentro da Velocity University, focados em Health, Insurance e Communications, mas ela não tem uma certificação. Isso não é uma prova. Diferente da de desenvolvedor, que essas que eu falei, elas são provas que você acessa também lá no Web Assessor, faz uma prova como se fosse a da Salesforce mesmo. Todas as provas ela tem 60 minutos, né? 90 minutos e 60 questões, tá? São múltipla escolha, bem parecida mesmo com a prova da Salesforce, tá? Perguntas de verdadeiro ou falso, perguntas de múltiplas opções, é bem parecida mesmo. E é lá no Web Assessor também, né? É no Web Assessor também, só que é um Web Assessor que você acessa com o login da Velocity, tá? Você tem que criar um novo cadastro. Então, se eu não me engano, hoje a URL do Salesforce é /Salesforce e a da Velocity é /Velocity. Tá? Então, você tem que criar um segundo login para acessar. Então, E você o está Velocity dizendo University que... ainda não é aberto, né, para todo mundo. Não, o Velocity University ele é disponibilizado hoje só para parceiros, né? Então, tem uma parceria entre as empresas com a Velocity, então tem toda uma camada de partner enablement, que para você se tornar um parceiro Velocity, você tem que cumprir algumas etapas, né? Então, você cumpre essas etapas, você se torna parceiro, e a partir daí você tem acesso aos cursos. Então, essa é a única forma hoje de você se capacitar em Velocity. O que dificulta um pouco, diferente do Salesforce, você tem o Trailhead gratuito, né? Mas isso tende a mudar, né? Com a entrada disso para o universo direto, Salesforce mesmo, isso deve dar uma flexibilizada. Mas fiquei curioso, você está falando que para tirar para você subir um grauzinho na pirâmide ali do lado de consultor, não tem prova, aquela parte de indústria não tem prova. Não tem prova. É o curso que lá dentro do Velocity Universe ele chama, por exemplo, VPE, né, que é Velocity Product Essentials, se eu não me engano, alguma coisa assim, que é focado na indústria, né? Então, por exemplo, tem o treinamento específico da indústria de telecom, treinamento específico da indústria de health. Você, terminando esse treinamento, você gera um certificado, né, de conclusão, e é esse certificado que hoje está valendo, né? Não tem muito valor se você colocar do lado de uma certificação de desenvolvedor, que você entra lá no MSS e faz uma prova, né? Porque, né, o curso você acaba que você fazendo o curso não demonstra que você aprendeu, né? De fato, você se capacitou, mas ele te gera um certificado. Então, hoje, no dia de hoje, do lado de consultor, nessa camada, a segunda camadinha da pirâmide, ela não tem prova, tá? E aí, dentro dessa pirâmide, você sobe mais um degrau, né? Que seria o terceiro degrau, que aí já não é mais a Velocity Associate, ela já entra dentro de Velocity Certified Professional, que aí sim, você vai ter uma prova de Developer 2 e uma de Consultor 2. A Developer 2, ela é focada também na indústria, né? E aí isso não é mais uma prova, você não entra no Web Assessor, você vai receber um case da Velocity e aí você vai fazer hands-on para desenvolvedor. Você vai entrar na org lá do Velocity e vai ter que cumprir as etapas. Então, por exemplo, ele vai te pedir para você criar uma jornada de atendimento que faça tais e tais integrações, utilizando o core da ferramenta, utilizando a modelagem de dados proposta, e aí você grava um vídeo,
submete no University, eles vão analisar, em torno de 10 dias ele te retorna com o resultado, se você passou ou não, né? Então, ela já é um pouco mais criteriosa, você tem que fazer, você vai ter, se não me engano, são 30 dias para você resolver o case, gravar o vídeo, mandar a apresentação, e aí eles avaliam tudo dentro da org, né? Você também tem que submeter lá os datapacks, que são esses exports do seu desenvolvimento, para eles avaliarem. E aí eles avaliam não na org que você fez, eles avaliam numa org nova, né? Até para ver se você gerou o pacote da forma correta, né? Se você exportou os componentes de forma correta. E para o lado de consultor, essa mesma prova de nível 2, que chamam, né? Ela não é hands-on, né? Você não entra numa org Velocity e desenvolve. Você também recebe um case, mas como é focado mais em consultor, ele quer entender como que você, né, recebendo um case da Velocity ou de um cliente qualquer, como que você interpretaria esse case e como que a Velocity poderia ajudar a resolver, né? Então, você tem que colocar ali, por exemplo, quais são as melhores práticas do Velocity, quais as funcionalidades que você tem que utilizar, e aí você monta dentro dessa apresentação, você coloca lá os requisitos do projeto, você coloca a jornada que você acha que é a melhor para aquele cenário. Você também tem que especificar para aquele cenário quais são as soluções Velocity que estão lá dentro, né? E aí você tem que descrever tudo, né? A apresentação como se fosse com o cliente, pegando a necessidade dele e colocando na mesa, falando assim, essa aqui é a solução proposta que eu tenho para você, utilizando essa tecnologia, esse é o core do Velocity. Os desafios, eles também solicitam que tenham, por exemplo, quais são os desafios técnicos que eu posso antecipar, né, para não ser pego de surpresa lá na frente. E aí você monta tudo, essa apresentação, esse case, e submete, também tem mais em torno de 10 dias ali para eles te darem o resultado se você passou ou não passou. Essa já é mais, não são perguntas de múltipla escolha, mas ela já é um case para você de fato mostrar que você tem conhecimento na plataforma, que você tem conhecimento de chegar na frente do cliente e apresentar o Velocity de uma forma coerente, né, e utilizando um standard. Porque senão você pode, né, de modo geral, o Salesforce você consegue customizar bastante coisa, você pode simplesmente ter o Velocity instalado, mas você não utiliza o core da plataforma, né? Você customiza coisa que teoricamente não precisaria customizar. Então, esses cases são mais para mostrar de fato que você conhece o core da plataforma. E aí, pulando esse nível, a pontinha da pirâmide seriam as provas de Technical Architect e a de Business Architect. Essas duas provas ainda hoje não existem, tá? Ela está no roadmap da Velocity, mas hoje não tem prova. Então, quem chega nesse nível nessa camada de nível 2 aí, que é de Certified Professional, você já está hoje no nível máximo de certificação Velocity, né? Mas futuramente já tem no roadmap aumento dessa pirâmide, né, com novas certificações, né? Eu falei, por exemplo, que a de Health Software e Coaching está sendo previsto já novas certificações focadas um pouco mais dentro das indústrias, né? Então essa de Technical Architect e Business Architect também vão ser lançadas em breve. É muito provável que com essa fusão de Salesforce e Velocity, assim como aconteceu com o Community Cloud, a própria Salesforce acaba incrementando com essa fusão da Velocity e da Salesforce o lado da pirâmide tanto de application quanto de technical, assim como veio acontecendo, por exemplo, com o Commerce Cloud, né? Eles fizeram uma revisão da pirâmide e acabaram incluindo a própria certificação de Heroku, demorou um tempo, o Heroku já tinha um programa também de certificação e acabou sendo incorporado. Também não vejo muita diferença em relação ao Velocity, por mais que eles já tenham um programa, acabar entrando muito nesse modelo único de certificação e automaticamente fazer parte de alguma das pirâmides aí da Salesforce, né? Creio que isso possa acontecer, talvez, ou ter uma pirâmide específica para a indústria, né? Porque aqui a gente já está falando de certificação focada em indústria, né? Talvez a certificação base da Velocity, que você fala de plataforma, né, talvez possa ser incorporado dentro da pirâmide da Salesforce, mas quando a gente fala de indústria, talvez seja uma pirâmide apartada. Mas isso aí a gente vai descobrir em breve. Eu acho que não vai levar muito tempo para isso acontecer, né? Verdade. E agora sim, eu estou começando a estudar Velocity, tá? É preciso conhecer Salesforce
ou ter alguma certificação Salesforce para isso, ou é de boa, chego direto no Velocity, dá para aprender? Cara, você não precisa de certificação Salesforce para aprender o Velocity, tá? Mas digo que é um pouco fundamental você conhecer um pouco da plataforma Salesforce antes, tá? Porque a plataforma Velocity é 100% criada em cima do Salesforce, né? Então, eu vejo que há uma necessidade, sim, de antes de você começar a estudar o Salesforce, você entender como funciona o Salesforce, de fato, né? Toda aquela primeira prova lá de admin, né? Eu acho que você pode estudar para ela, você não precisa tê-la para estudar o Velocity, mas eu acho que seria legal você fazer os trail mix lá de admin, para você entender o que é objeto conta, o que é objeto order, para que ele serve, oportunidade, porque isso é a base do Velocity também, né? Então, Tomar um banho de loja, né, de tomar um Salesforce banho de antes. loja. Os treinamentos Velocity, eles não focam no que é o objeto ponto, o que é a oportunidade, qual que é o fluxo de venda dentro do Salesforce. Ele não explica isso. Ele explica para a indústria específica que eu estou estudando, o objeto oportunidade ele tem essa necessidade, né? Essa utilização. Então, sim fundamental você começar a estudar o Salesforce antes. E o que o mercado aí está pedindo em relação ao Velocity hoje? É desenvolvedor, é consultor, é tudo? Como é que está esse mercado hoje? Cara, o mercado de Velocity hoje está. Eu estou me sentindo há 10 anos atrás com o Salesforce, tá? Ele está vindo bem forte, né? E não tem escolha se é desenvolvedor ou ele é consultor. O mercado está precisando de ambos, né? Então, por quê? Porque o desenvolvedor, quando a gente fala de uma customização muito específica do cliente, que foge um pouco ali do que o Velocity tem de standard, você vai precisar de um desenvolvedor ali para colocar a mão no código e fazer as customizações. Mas como o Velocity também ele faz muito essa parte declarativa, né, que você, com pouco conhecimento técnico, você consegue fazer uma integração, com pouco conhecimento técnico, você consegue criar uma jornada de vendas, acessando diversos sistemas externos ou através de utilização da própria plataforma para fazer consultas na tabela, fazer transformação de dado dentro da própria jornada, o próprio consultor consegue fazer isso. Então, o mercado está precisando de ambos, né? Não tem hoje um foco específico. E, Galbete, documentação da Velocity. Estou querendo começar minha carreira, quero começar pela vertente desenvolvedor. Documentação para o desenvolvedor é fundamental. Velocity fornece muito bem essas documentações, é bem acessível, é pública, como que é? Hoje, a Velocity, da mesma forma que a Velocity University ela é só para parceiros, a Velocity também tem um portal que chama Success Community da Velocity, que também é para parceiros. Então, todas as documentações elas ficam lá dentro. Então, para você conseguir esse acesso, você precisa de um login parceiro, né? Então, hoje não é tão fácil você ir atrás, assim, por conta dessas documentações da Velocity. Você tem que estar ligado a uma empresa parceira, com esse acesso você consegue ter acesso à documentação. A Entendi. documentação, ela existe, ela está sendo aprimorada, né? No começo, ali em 2018, eu sentia muita dificuldade com documentação, tá? Hoje em dia, ela melhorou, mas ainda assim, quando você olha uma documentação da Salesforce que tem público de fácil acesso, tudo quebrado por tópicos, com exemplos, ela ainda está um pouco atrás, né? Ela você consegue sair do outro lado, mas ainda assim ainda precisa de um detalhamento melhor ali das documentações. Mas hoje, por exemplo, você consegue pegar as APIs, por exemplo, Digital Commerce, que são as novas APIs que a Velocity está lançando nessas releases de agora, e você entra lá, já tem o Swagger pronto, dentro da própria documentação. Você consegue montar uma chamada, né, de exemplo e aí simplesmente copiar ela do site, jogar na sua org ali para fazer alguma customização específica. Então, assim, está melhorando, mas ainda eu acho que vai melhorar cada dia mais, né? Com a fusão com a Salesforce, possivelmente entre lá no Help do Salesforce alguma vertente de Velocity também no futuro, né? Então, mas hoje existe essa documentação, ela consegue ajudar, e o que não tem lá, a gente abre um chamado dentro da própria Velocity, eles respondem até de forma rápida. Então, eles conseguem ajudar Release, bastante a gente. complementando a isso, o release, eles seguem a release da própria Salesforce ou tem um calendário de release próprio?
Eles têm um calendário de release próprio, né? Mas eles já estão colocando para ser um calendário acompanhando a própria Salesforce, né? Hoje são 3 releases por ano, tá? Mas você pode escolher atualizar sua org ou não, né? Que Entendi. deixa muito na mão ali do time de TI do projeto, né? Ou da própria consultoria que está implementando em fazer essa atualização. E acaba que a da Salesforce é um pouco diferente, ela é meio que forçada, você não tem escolha. Você recebe o release notes antes, você tem o sandbox com preview, já para identificar quais são os gaps ali de soluções, as compatibilidades que eles não batem, né, ali com o seu desenvolvimento, e aí a Velocity não. Então, isso é um pouco ruim, porque acaba deixando na mão do time, da implantação, atuar, e acaba que isso vai virando, não é prioridade do time, né? O pessoal sempre quer entregar novas funcionalidades, né? Trabalhando num projeto Agile, é sempre história nova, o negócio não quer deixar passar uma história para falar que vai fazer um upgrade, então você fica ali refém de um time de negócio, por exemplo, né? Então, isso eu já ouvi em alguns fóruns dentro da comunidade do Velocity, que isso talvez agora com a incorporação da Salesforce passe a ser no futuro aí algo mais forçado, né? O que facilitaria a Eu, implantação. eu acho que eu também vi uma informação assim dizendo que eles estão trabalhando, que ó, isso não vai ser da noite para o dia, mas que eles estão trabalhando para que os releases sejam obrigatórios e transparentes hoje é o do Salesforce, né? Ele é obrigatório e é transparente na mesma metodologia. Então, vamos ver, né? Isso vai ser bom porque vai estar sempre disponibilizando as funcionalidades. Realmente hoje é um problema no projeto, quando você fala de instalar um patch ou fazer um upgrade, você tem que passar por todo o processo de regressão, de teste, para ver se não quebrou nada, se está tudo funcionando, e consome muito tempo da squad, né, dos testers, então é bem puxado essa instalação de uma atualização, né, um upgrade. E diz uma coisa, na tua opinião, no teu feeling, Velocity veio para ficar, a gente vai ouvir Velocity nos próximos anos aí, vale a pena se especializar? Cara, eu estou apostando todas as minhas fichas que sim, tá? Da mesma forma que há 10 anos atrás eu apostei no Salesforce e eu achei que há, sei lá, 5 anos atrás o Salesforce eu já estava na crista da onda ali de Salesforce, achava que não ia bombar mais que aquilo, né? Até por, na época, ser tudo pago em dólar, a licença super cara, somente grandes empresas estavam adquirindo o Salesforce. Hoje eu vejo que o Veloce ele veio, né, ainda mais com a fusão com a Salesforce, ele veio para ficar, né? Porque hoje são 6 indústrias atendidas e são grandes indústrias, né? Então, quando a gente fala de seguros, a gente tem várias seguradoras, insurance com bancos, telecom, a gente tem diversas empresas de telco aí. Então, eu acho que com essas funcionalidades que ele traz de forma declarativa, né, que você não depende muito de desenvolvimento, você consegue entregar projetos de formas mais rápidas, eu acho que veio para ficar assim. Né? Eu tô apostando bastante nisso e tô tentando engajar bastante a galera aí para aprender o Veloce aí, porque eu acho que vai ser bem necessário, principalmente no mercado de profissionais aí de Velocity, né? Tem algum Legal. concorrente direto da Velocity, assim, que fica mais ou menos par a par em relação à indústria e ferramenta? Cara, hoje eu não conheço um concorrente que faça o que o Velocity faz, tá? Se tiver, eu realmente não sei, até porque foi muito fácil a aquisição da Velocity com a Salesforce, né? Acho que não tinha concorrentes mesmo, a Salesforce aproveitou esse gancho aí antes que nascessem outros e ela pegou tudo e vai montar um Salesforce Industries aí para tocar esse barco de indústria dentro da plataforma. Então, Mo- desconheço. eu conheço mais para motor de precificação, como por exemplo, eu mencionei Bitwin, é um concorrente Sim, muito forte. Conheço especificamente o próprio SteelBricks, que a Salesforce acabou comprando, né? Então, acabam sendo concorrentes diretos, mas especificamente para o motor de específico. precificação. Agora, trazendo um bundle de funcionalidades
conglomerando várias indústrias ao mesmo tempo, eu também desconheço até então. Às vezes talvez tenha para alguma indústria, né? Você tem até uma certificação Viva, né? Que é bem da indústria ali de farma. farmacêutica. Mas são pontuais, né? São bem, assim, de várias indústrias, com certeza que não. E essa abrangência também eu acho pouco provável. Porque não é só, quando a gente está falando, não está falando só da indústria em si, né? A gente está falando também dessas outras facilidades que ele acaba trazendo, de integração sem código, de você fazer cards ali, né? Para acelerar a tua parte front, né? Ali, reaproveitando componentes. Tem várias coisinhas, o OmniScript e tudo mais. Então, assim, com todo esse bundle, é bem difícil, né? Talvez você tenha uma concorrência em alguns cenários. Específicas, isso. O Viva, por exemplo, é um sistema baseado, é uma plataforma baseada 100% em Salesforce, específica para farma, que deu muito certo para farma. Né? Você não vê as pessoas falando em Viva em qualquer lugar, né? É muito específico daquela indústria, né? A Velocity não. A Velocity é multi-industries, ele tem a questão da plataforma que serve para qualquer indústria, diferente, por exemplo, do Between, do SteelBricks, que é muito focado ali em motor de precificação, CPQ, EPC, que não traz uma modelagem de dados, né? Então, você tem que acabar que você tem que modelar a sua org ali com os objetos específicos para aquela indústria, de forma que o Velocity ele traz isso de forma standard. Então, eu acho que realmente não tem um concorrente à altura hoje em dia. Legal. E para a gente fechar o bloco aqui e ir para as dicas, inglês é necessário? Preciso saber inglês? Como é que eu estudo isso? Está em inglês? Está em português? Conta pra gente aí. E qual nível, né? Cara, os treinamentos são todos em inglês, tá? Não tem hoje um treinamento Veloce em qualquer outra língua, tá? É exclusivamente em inglês. Digo que o básico intermediário de inglês já consegue fazer os treinamentos, tá? Até porque tem o treinamento em vídeo e logo depois que o vídeo termina, ele começa a exemplificar tudo que foi falado no vídeo em texto, né? Então, você consegue ver a execução, ver a explicação do treinamento em vídeo e depois você pode ler com calma, entendendo, e ali é tudo no seu tempo, né? Um self-learning. Então, ficou com dúvida, ativa o Google Translator e traduz, né? Então, eu acho que assim, tendo o inglês básico, intermediário, você já consegue caçar ali a sua certificação. Legal, show de bola. Estão gostando do assunto aí? Então segura que no próximo bloco o Guilherme Gobetti vai trazer pra gente aí um monte de dica aí para vocês, tá? Aguarda aí. Voltamos aí para ouvir as dicas do Guilherme Gobetti em relação a Velocity. Gobetti, conta pra gente que dica de ouro você deixaria para quem quer começar a estudar ou buscar mais informação de Velocity? Como é que por onde começa, né? Onde eu busco as informações? Conta um pouco pra gente aí. Vamos lá, se você trabalha, né, numa empresa que é parceira da Velocity, vá atrás do executivo de contas da sua empresa que tem esse relacionamento com a Velocity para solicitar a criação do seu usuário dentro da comunidade da Velocity, né, o Success Community, e do Velocity University. A partir daí você vai ter uma gama de treinamentos, e aí você vai ter, dentro do próprio, o primeiro treinamento que a Velocity te indica, é para você entender como funciona a universidade, quais são as ramificações de cursos que tem lá dentro, focado em certificações em indústrias específicas, então ele já te dá, nesse primeiro treinamento, o guia do que você precisa seguir lá, qual curso você precisa fazer primeiro, qual que é o segundo curso, se você já tem um conhecimento da indústria, qual que é o que você pode pular, né, alguma coisa assim. Agora, se você não tem não trabalha numa empresa parceira, infelizmente você vai ter que pesquisar no YouTube, no Google, algum canal, alguma comunidade, aí, uma página no Facebook que fale sobre Velocity, né, para você aprender ali simplesmente só ouvindo e lendo artigos, né, porque até para você criar uma org developer aí, né, com o Velocity, você precisa ser parceiro,
né? Então, infelizmente, ainda não é aberto, né? Mas você tem acesso a canais no YouTube, uma fanpage aí do Facebook que traga um pouco mais de informação. Mas realmente é bem difícil, né? Então, a primeira dica é essa. Mas aquele pré-requisito que você tinha dito, assim, não precisa certificação, mas é interessante você conhecer Salesforce, onde ele busca essas informações. Com certeza, é verdade. Para você querer começar o Veloci, você tem que ter a base Salesforce. A base Salesforce hoje, ela tem toda disponível e bem de fácil acesso no Trailhead, né? Então, dentro do Trailhead, você consegue acessar os cursos ali iniciantes de Salesforce, né? Aprendendo um pouco mais sobre a plataforma, conhecendo um pouco o CRM, o que é um CRM, né? Para explicar para que o Salesforce funciona, né? Quais são os objetivos do Salesforce, e aí sim você ir mais para esse lado veloz aí da força, digamos assim. Mas você tem que ter, sim, esse conhecimento Salesforce prévio, né? E aí, através do Trailhead, você tem todas as informações necessárias, treinamentos, tem tudo lá. Legal. E conta pra gente aí o que que você anda lendo, pesquisando, estudando no momento, o que que você tem de dica aí pro pessoal dar uma lida aí, mesmo que seja fora desse universo Velocity. O que que você anda lendo? Cara, eu comprei 3 livros recentemente, né, uns 3 meses atrás, que foi A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, Mindset e O Poder do Hábito. Esses 3 livros que eu comprei recentemente, né, eu ouvi falar bastante bem desses livros. Comecei a ler O Poder do Hábito há um mês atrás, não terminei, acabei focando um pouco aí mais na certificação Velocity, né? Eu dei um gás aí para as certificações. Tenho 2 certificações Velocity, né? E já submeti um dos cases aí para a certificação de consultor 2. Eu já submeti, estou aguardando o resultado. Então, eu acabei focando um pouco mais nos estudos aí. Mas pretendo voltar a ler esses livros aí que, pelos feedbacks, são bem legais. Show, legal. E como é que a gente faz aí? Os ouvintes conseguem encontrar você? Por onde eles te acham? Cara, é mais fácil pelo LinkedIn, né? Então, é LinkedIn/Guilherme Gobetti. Lá vocês vão ter todos os meus contatos, um pouco mais do meu histórico de carreira aí. Estou à disposição lá para tirar qualquer dúvida aí relacionada a Salesforce, Velocity, um pouco mais do meu background geral aí. E tem um grupo no Facebook também, que é o Salesforce Administradores e Desenvolvedores, né? Acabou que a gente não está dando muito foco lá, está rolando bastante vaga, né? Acho que vocês participam desse grupo lá no Facebook, é bem movimentado em relação a isso, então fica uma dica aí para todo mundo aí que lá tem bastante vaga rolando. Que legal. Pô, o Gobete foi mega produtivo hoje o episódio. Para vocês que não conheciam Velocity, não sabiam nem se era de comer ou de beber, aí agora já sabem, né? Então, foi muito boa a conversa. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Deixem lá seus comentários, seus feedbacks lá nas nossas redes sociais, site, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter. É tudo ali, você coloca @salescast, você acha a gente, tá? Também adiciona lá no LinkedIn lá o Bruno Passos, o Tayan Guerra, o Léo Barbosa, o Felipe Moreno e eu, Thiago, com H, Schmitz, né? SCHMTZ, tá? É difícil, mas uma hora vocês vão de cabeça, né? E também não deixe de adicionar lá o Guilherme. Guilherme, faça as honras aí, vai lá. Beleza, Tiagão. A galera consegue me encontrar em qualquer rede social como Guilherme Monteiro mesmo. Só Guilherme Monteiro Salesforce, provavelmente vai ser o primeiro a aparecer. Ou o canal Salesforce Brasil. E pegando um gancho no que o Tiagão disse a respeito de feedback, é muito interessante, tanto para a gente melhorar esse trabalho e também tanto para o participante, tá? É bem legal. Todos os feedbacks, pelo menos que aparecem no canal ou lá no podcast, a gente transmite isso para o entrevistado, que é bem legal, e muitas vezes desse feedback gera a iniciativa de uma segunda ou terceira conversa, tá? Então é bem interessante que vocês participem e deixem a opinião de vocês, tá, pessoal? É isso aí. Um comentário positivo vale por 10, tá? Porque dá um gás pra gente quando a gente vê um comentário que
vocês gostaram do episódio, de que foi positivo para vocês. Isso vale muito a pena para a gente e é o que motiva muita gente de prosseguir com o canal, tá? Então, gostou? Você ouvinte, dá aquela curtida lá no episódio lá no Spotify, tá? Não esqueça de clicar lá no botãozinho seguir. E se você estiver ouvindo lá pelo iTunes, deixa suas 5 estrelinhas lá e comentário que a gente lê tudo, tá? Bobete, brigadaço, tá? Gui, valeu mesmo. Valeu, Tiagão. Falou? Valeu, Bobete. Saí com banho de loja de Velocity hoje daqui, hein? Valeu, pessoal. Obrigado Valeu, aí. Até a galera. próxima. Valeu, um abraço, pessoal.